Prazer, Fernando. Muito obrigado aqui por ter vindo hoje. A gente aqui eu e o João da SPM Finance viemos aqui até o Bradesco para conversar, ter esse bate-papo aí com você. A primeira parte a gente vai dar uma introduzida e tudo mais. E eu gostaria de perguntar para você, para quem não conhece ainda o seu trabalho, o que você faz aqui dentro do banco, como que funciona o seu cargo, o que você faz? Legal. Obrigado, Caio. Bom, olha só, primeiro prazer estar falando com vocês, desde daquela oportunidade, né, que eu tive lá na faculdade, e acho que foi um papo muito bacana, né, com os alunos, teve aquele painel ali super interativo. Bom, o papel de um economista-chefe de um banco, né, é ajudar a guiar os clientes e a instituição, vou falar de forma genérica aqui, né, no cenário macroeconômico, então, ajudar a navegar o cenário macroeconômico. Então, basicamente, o meu papel é tentar contribuir com boas projeções sobre para onde vai o PIB, para onde vai o desemprego, para onde vai a taxa de câmbio, para onde basicamente a política econômica do país está se guiando, para que então as empresas, eu digo os clientes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, mas os clientes em geral, possam tomar decisões mais assertivas na hora de fazer o seu planejamento estratégico e para que o banco também possa tomar decisões mais assertivas, seja na concessão de crédito, seja, por exemplo, na alocação de recursos da tesouraria. Então, é um mandato amplo, eu diria, que tem a ver com esse apoio à tomada de decisão naquilo que diz respeito à comunicação entre as variáveis econômicas e o negócio das empresas, dos clientes ou do banco, né? É um trabalho super interessante, super dinâmico. Depois eu posso dar mais detalhes se vocês quiserem até um pouco do dia a dia. Mas em linhas gerais, eu diria que o que é esperado, que é o mandato de economista-chefe, é esse apoio à decisão dos clientes e da organização a navegar o cenário macroeconômico do país. Joia. Agora eu queria saber um pouquinho mais dentro do banco, como que as análises do seu time, as suas análises, influenciam diretamente no papel do banco, nas atividades do banco em si. Tem algumas frentes aqui, tá? Então, tem uma frente muito objetiva, muito direta, que tem a ver com a alocação da tesouraria. Eu até mencionei na resposta anterior. Então, eu e o meu time, todos os dias, nós estamos aqui conversando o tempo todo com o tesoureiro do banco, né, com toda a equipe da tesouraria, para que eles possam tomar decisões de alocação de mercado financeiro, seja naquilo que a gente chama de trading, seja aquilo que a gente chama de ALM, seja aquilo que a gente chama, né, da parte de clientes, para entender os movimentos de mercado. Então, se a taxa de juros vai subir, vai cair, o que vai acontecer com o dólar, isso importa muito para o balanço do banco, que em alguma medida é administrado pela tesouraria, né? Tem uma outra frente importante, que é a frente de crédito. Então, nós conversamos com uma frequência bastante grande com o time de crédito, tentando apoiá-los em como o ciclo macroeconômico influencia a inadimplência, influencia as próprias decisões, né, dos clientes de tomar mais ou menos crédito. Então, é um pouco do risco geral associado ao crédito, a gente tem esse papel. Tem uma frente ligada à área de riscos, por exemplo, né? Riscos e regulatórios. O Banco Central do Brasil, ele exige que os bancos produzam cenários de estresse, cenários de resiliência do capital, e nós fornecemos esses cenários para a área de risco, além de também outras variáveis para que a área de risco monitore as posições da tesouraria e de outras áreas do banco, né, do risco de crédito associado às variáveis macro. E tem, obviamente, o papel, digamos, junto do orçamento do banco, do nosso planejamento estratégico, que é oferecer as linhas gerais das projeções econômicas para que o banco, então, possa formar o seu orçamento, o seu guidance. Eu diria que esse é um conjunto, né, talvez dos mais importantes, esses 4 grandes áreas aqui. E aí tem, como eu falei também na anterior, que é mais ligado ao atendimento externo do que o interno, esse apoio aos clientes. Então, nós fazemos inúmeras apresentações para clientes sobre o cenário econômico, que aí é atender, na verdade, não, o público externo e não tanto esse público local, esse público interno que eu estava descrevendo aqui. Agora, falando um pouquinho mais de economia brasileira e o cenário da economia brasileira atual, o Brasil vem apresentando um quadro de desinflação, né, pelo menos a expectativa, mas os juros ainda muito altos e a atividade moderada. Como que você enxerga esse equilíbrio entre inflação, Selic e crescimento econômico para 2026 ou para os anos seguintes? Perfeito, Caio. Aqui acho que tem também vários temas interessantes para a gente tratar, né? Primeiro,
é preciso identificar que apesar da inflação ter cedido, né, e neste mês de dezembro deve ser a primeira vez que ela entra dentro da banda, né, do regime de metas nos últimos 2 anos, que me fala a memória, algo desse tipo, né? Então, apesar da inflação ter cedido, ela ainda está bastante acima do centro da meta do Banco Central, e é por isso que ele tem mantido uma política monetária restritiva. Então, eu diria que, dada a distância da inflação para o centro da meta, era indispensável que o Banco Central tivesse uma política monetária restritiva. O quão restritiva é discutível, um pouco mais, um pouco menos, né? Acho que isso tem um espaço para debate, mas tinha que ser restritivo. Então, essa é a primeira ponderação. A segunda é, para que ele possa, né, afrouxar os juros, você perguntou um pouquinho como isso conversa com o PIB, com a atividade de 2026, para que ele possa afrouxar os juros, ele tem que ver a inflação ceder mais. Ou pelo menos que o modelo de inflação dele, o Banco Central tem um modelo de inflação, onde ele coloca várias variáveis e projeta o IPCA para aquilo que ele chama de horizonte relevante, tipicamente 18 meses à frente, né? Então, a inflação tem que ceder mais, ou o modelo tem que apontar para a inflação próxima do centro da meta. Eu acho que esse vai ser o gatilho para ele começar a cortar os juros, quando o modelo estiver mais próximo de 3. Ele está agora em 3,3, dependendo do horizonte, 3,4 ali. Ele, quando estiver mais perto de 3,10, 3,20, acho que ele começa a cortar os juros. Mas aí é que entra o canal de transmissão, né, Caio? Que é basicamente através do PIB. Então, o PIB precisa desacelerar um pouco, ele precisa esfriar um pouco, para que aquilo que, né, nós economistas chamamos do hiato do produto possa levar a uma menor pressão inflacionária e gerar essa desaceleração do IPCA e, portanto, dos juros. Eu acho que isso vai acontecer em 2026. A gente está vendo um PIB mais fraco em 26 do que em 25, tem uma estimativa de um PIB que cresce 1,5% no ano que vem, já levando em conta os estímulos do governo. Tem uma série de estímulos no caminho, como a desoneração do imposto de renda, estímulos ligados a mudanças regulatórias no crédito, com o crédito consignado privado, por exemplo, que é uma medida positiva de médio prazo. Tá? Ela vai ajudar a aprofundar um mercado de crédito com boas garantias, né? Mas que no curto prazo gera um estímulo de demanda. Tem programas como a ampliação do Vale Gás, tem programas como a ampliação do Luz para Todos. Então, tem uma série de estímulos a caminho. Nós já consideramos esses estímulos e isso leva a um PIB de 1,5%. Nesse processo que o PIB perde tração, a gente então vê espaço para o Banco Central cortar o juro de 15%, que está nesse momento, para algo perto de 12% no final do ano que vem, né? Ainda acho mais fácil o juro ficar abaixo de 12% do que acima de 12%. Pensando em assimetria aqui do nosso quadro, né? Basicamente por quê? Se a nossa projeção de inflação para frente estiver certa, ao redor de 4%, um pouco abaixo de 4%, uma Selic de 12% ainda é um juro real perto de 8%, bastante coisa, sim. Portanto ainda restritivo. Então acho que a Selic vai para 12%, se tiver errado, mais fácil ser mais baixo do que mais alto. Mas aí para fechar, eu sei que a resposta é longa aqui, o Brasil só vai conseguir de fato ter juros reais bem mais baixos quando ele combinar os esforços da política monetária com a política fiscal, né? Então, a gente fala muito da taxa de policy ou da taxa Selic, mas tem um juro importante, que é o juro de mercado, né? Seja a curva pré ou seja as NTNBs, né? Que tem um juro real hoje muito elevado para o Brasil, acima de 7%, 7,5%, em alguns casos 8% real. E esse juro ele responde muito mais às incertezas fiscais do que à política monetária. Ele também responde à política monetária. É curioso isso. No Brasil, a curva... Nos Estados Unidos também, mas em menor medida. Mas a curva de juros também responde à taxa de policy do Banco Central, né? Ela pode responder, no linguajar dos economistas, né, fletando ou estipando, mas quando o Banco Central corta o juro, a curva cai. Dito isso, o grande determinante desse juro de mercado de prazos mais longos são as incertezas fiscais. E aqui a gente só vai conseguir ter juros na casa de 4%, 5% em termos reais, que são muito mais, digamos, consistentes com o equilíbrio fiscal de longo prazo, quando o país dá um passo na direção de garantir a estabilidade da dívida pública. Isso vai passar por um ajuste fiscal, que eu acho que só vai acontecer depois das eleições. Entendi. Agora, indo um pouquinho mais para fora do Brasil, pensando na consequência que isso tem aqui dentro, a gente vê que o Michael Burry tem alertado com uma possibilidade
da bolha de IA que a gente vê aí no noticiário, que ele entrou com a maioria do portfólio dele com puts de empresas aí de tecnologia, né? Enfim, eu gostaria de saber como que a economia brasileira pode ser influenciada por esse murmúrio, talvez, dessa bolha aí de IA, e como que isso pode afetar, talvez, no mercado acionário, na fuga de capitais dentro do Brasil, se pode aumentar ou diminuir a fuga de capitais, enfim, essa dinâmica toda aí. Caio, essa pergunta vale literalmente alguns trilhões de dólares, não 1 trilhão, não, só alguns trilhões de dólares e daria para fazer um podcast só em cima dela. Então eu vou tentar ser resumido aqui, tá? Só para dizer algumas coisas. Enquanto a gente conversa aqui, o Bitcoin está caindo uns 35%, grosso modo, do pico que ele bateu, né? Tem muita gente que acha que esse já é o primeiro sinal de estouro da bolha, né? Eu tenho, depois se der tempo a gente fala no podcast, eu tenho inúmeras ressalvas ao valor de longo prazo do Bitcoin, eu não sei precificar, então eu tenho inúmeras ressalvas, ainda que eu seja um grande entusiasta da tecnologia por trás do Bitcoin, que é o blockchain. Depois se der tempo a gente conversa disso, tá? Mas enfim, esse é um indício, tem alguma realização ali em curso no S&P, né, nas ações de tecnologia. E a verdade, Caio, é que assim, a gente brinca, né, entre nós economistas, nós fomos capazes de prever 11 dos últimos 10 estouros de bolha, ou seja, a gente errou todas, né? É muito difícil prever um estouro de bolha. Por exemplo, no caso do IA, ainda é plausível, ainda não, é muito plausível supor, né, que os benefícios que o IA, né, o que, de modo geral, tecnologia ao redor do IA vai trazer, por que não dizer para a humanidade nas próximas décadas, esses benefícios podem ser monumentais, podem ser gigantescos. E aí quando você traduz isso em valuation, em preço da ação, é difícil contestar com muita veemência, né, que os valuations estão muito errados. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para o investimento cruzado entre as empresas, né, uma empresa investindo na outra nesse mundo de tecnologia. Quando a gente olha para a depreciação da própria tecnologia, aliás, tem um outro economista falando disso recentemente, né, que esse é um risco importante de estouro da bolha, eu também não consigo descartar que os valuations estejam muito esticados. Estou sendo muito franco com vocês, acho que a gente não sabe, né? Eu tenho um sentimento pessoal de que sim, tem um certo exagero quando eu olho para alguns múltiplos sobre receita, alguns múltiplos sobre número de clientes, né, para algumas empresas. Eu acho que tem um certo exagero. Pode durar 5 dias, pode durar 5 anos esse exagero, né? Ou simplesmente se provar que eu estou errado e que no fim do dia essa expansão do IA vai trazer tantos dividendos para essas empresas, né, tanto lucro, que o valuation vai se provar verdadeiro. Então, dito isso, acho que vale a pena a gente guardar um segundo essa história antes de falar de Brasil, que é o principal banco central do mundo, que é o Fed, está cortando juros, né? Então ele deve cortar o juro mais uma vez agora em dezembro. No ano que vem a gente estima que ele tem espaço para cortar um pouco mais, para perto de 3%. Os juros na Europa estão super baixos, né? Seja no Banco Central Europeu, seja no Banco da Inglaterra. Tem uma desinflação importante acontecendo no mundo, vindo da China, que inclusive se contrapõe às tarifas do Trump, né? E tem uma queda importante do preço do petróleo. Tudo isso fazer o seguinte, tem um ambiente de baixa inflação no mundo e um ambiente de corte de juros. Esse ambiente, ele provavelmente adia qualquer estouro de bolha. Porque quando os juros estão caindo, né, é mais fácil as empresas captarem recursos, é mais fácil as empresas investirem, fica mais barato e, portanto, eu não vejo um gatilho de curto prazo vindo da macroeconomia que leve a esse estouro. Então pode ser que dure bastante tempo, né? Eu acho que os gatilhos podem vir mais das empresas, uma frustração de receita, uma frustração de earnings, né, de resultado, um eventual anúncio de queda de investimentos em data centers, tudo isso pode fazer estourar a bolha. Mas do ponto de vista macro, com a inflação baixa, né, e com juros ou caindo ou baixos no mundo, eu tenho dificuldade de ver um gatilho específico para esse estouro. Por isso que a gente está tanto de olho no Bitcoin. E aliás, uma coisa interessante, em outros episódios de realização do Bitcoin, ele trouxe junto consigo outras bolsas no mundo, né? Dessa vez não está acontecendo, parece ter uma certa descorrelação. Então, não está com cara, até esse momento, de que tem um baita estouro de bolha por aí.
de novo, dito isso, acho que é um cenário difícil de prever, tá? Vamos falar para o Brasil agora. Bom, o Brasil tem alguns componentes nessa história. Primeiro, nós temos uma situação do balanço de pagamentos, ou do balanço, isso é mais preciso, do setor público, balanço externo do setor público, que é muito confortável, né? A gente tem as 350 bilhões de dólares de reservas, a dívida do setor público é da ordem de 90 bilhões de dólares. Então, o risco do Brasil, do setor público brasileiro, ser impactado por uma crise de capitais, de fuga de capitais, esse risco é zero, né? Não vai ser um canal de transmissão importante para a dívida externa do setor público. Então, qual que é o canal de transmissão? O canal de transmissão é o setor privado, que assim tem um pouco mais de dívida, e que aí a taxa de câmbio pode depreciar. O real pode sofrer as consequências de um estouro da bolha lá fora, né? Mini parênteses aqui, tá? Também não é claro para mim o que acontece com o dólar no mundo se estourar a bolha. Normalmente, quando tem esses estouros de bolha, o dólar se fortalece. Os investidores correm para ter segurança, né, o flight to quality, e compram dólares. Se o estouro da bolha estiver associado a algum grau de incerteza, né, sobre a recuperação da economia americana, o quanto que essa queda dos investimentos, né, essa queda pode produzir uma recessão, de repente, nos Estados Unidos, eu não sei exatamente qual que é o impacto no dólar. Acho que o dólar pode até se enfraquecer, tá? Mas, de novo, assumindo que o dólar, num processo de estouro de bolha, ele se fortalece, o real tende a sofrer, né? Aí o setor privado vai ver uma depressão do câmbio, e aí você coloca pressão na taxa de juros local. A gente volta para a discussão de uns minutos atrás, que é, sem o amparo de uma política fiscal mais sólida, né? Se o Brasil tiver uma crise lá fora, e o Brasil for forçado a subir de novo, novamente, os juros, isso contamina muito a dinâmica da dívida pública. Então, o Brasil não está, eu diria assim, especialmente fragilizado, mas dependendo da intensidade, nós também não estamos no nosso melhor momento, seja de déficit externo do setor privado, digamos assim, déficit, como eu disse, a dívida externa do setor público é bem contida, seja do déficit das contas correntes, seja da nossa certa vulnerabilidade fiscal. Então, seria bom que o Brasil pudesse se preparar para um eventual risco de estouro de bolha, reforçando as contas públicas, né, para poder ter uma situação mais positiva. Mas eu insisto, eu acho que esse é um quadro que a gente só vai ver lá em 2027. Dito isso, e eu termino por aqui, eu falei que era uma resposta longa, vocês vão ter trabalho para editar aí, para cortar várias coisas. Eu acho que o Brasil não é especialmente vulnerável. A gente é vulnerável, mas não é especialmente vulnerável nesse quadro global. Os investimentos de IA não estão majoritariamente no Brasil, a gente não está, até por razões são frustrantes, né? O Brasil não está na fronteira do debate tecnológico global. Então, acho que pode ter impactos maiores na economia americana, na Ásia, né? Na China em particular, e na Europa do que no Brasil. Mas, enfim, o Brasil tem alguma vulnerabilidade, sim, se tiver um estouro de bolha lá fora. Boa. Fernando, acho que só interromper aqui, eu tenho uma... É claro. Você falou bastante sobre múltiplos, né? E acho que historicamente, quando a gente vê, principalmente múltiplo PL, preço sobre lucro, em momentos perto de bolha, esses múltiplos tendem a estar esticados, né? E acho que hoje, na última vez que eu vi, esses múltiplos estavam esticados. E eu queria entender, claro, muito difícil prever, como você falou, mas se é algum indicativo ou algo que a gente possa observar para entender essa bolha. E claro, se essa bolha estourar, você acha que o Brasil ele poderia, por exemplo, utilizar de estratégias como Open Market para se beneficiar, para conseguir captar mais dinheiro? Vamos lá, João. Acho que sendo chato, né, nessa resposta, como eu falei, por que é tão difícil prever? Porque você mesmo usou a expressão, os múltiplos estão esticados. Claro que eles estão esticados, mas para qual padrão? Para o padrão histórico, né? Então, quando você olha múltiplos lá de 20, 30 vezes, seja da receita, seja do lucro, né? De novo, tem métricas, inclusive, como eu disse, de algumas empresas em número de clientes, captação de clientes, todos parecem muito esticados, você tem toda a razão. Mas o múltiplo, por definição, no denominador dele lá, tem digamos, o mais convencional, preço-lucro. Tem uma expectativa de lucro. Sim. E se a gente tiver muito errado sobre esse lucro, né, e no fim do dia a revolução do IA, digamos assim, vai produzir lucros extraordinários, aí o múltiplo não vai parecer esticado, né? Então, esse é o desafio. Eu acho que essa incerteza permeia os mercados hoje em dia. Quão genuínos, ou qual vai ser de fato a rentabilidade desses negócios no futuro. Você parar para pensar as transformações que o IA pode, né, gerar em todas as profissões que envolvem
algo intelectual, economia, administração, direito, saúde, educação, né, então medicina, talvez os lucros sejam grandes mesmo, né? E aí a gente não vai ter múltiplos esticados. Então é só para fazer uma ponderação, que o esticado depende do nosso referencial. O referencial é uma média histórica que, em momentos de transição tecnológica, eles valem pouco, né? Mas, lá na bolha .com do passado, também a gente olhava qual que é o potencial revolucionário da internet, né? Eu vivi essa bolha também. E é muito difícil precificar. Então, só ponderando aqui que eu acho que eles estão esticados. Eu concordo contigo, mas a gente pode estar errado e tem que ter essa humildade de saber que nós não conhecemos o tamanho da transição. Bom, dito isso, aí, de novo, né, tem sinais iniciais? Acho que tem alguns sinais iniciais importantes. Deixa eu refrasear. Na verdade é o seguinte, você falou quais são os indicadores, né? Então, tem que monitorar, obviamente, os resultados dessas companhias, né? Tem que ter um escrutínio muito grande sobre a perspectiva de lucratividade delas, né? Tem que ter um escrutínio grande sobre as encomendas, o que está acontecendo nesse investimento cruzado entre elas. Tem que ter um escrutínio grande sobre os data centers, né? Sobre qual é o tamanho do investimento, se de repente tem alguns investimentos sendo cancelados, né? Tem que ter um escrutínio grande sobre a duração das tecnologias. Eu estava discutindo ontem sobre uma empresa específica, uma dessas trilionárias do S&P, que o tal do GPU lá, né, que é a unidade, enfim, de processamento gráfico, enfim, que se ele tiver uma duração muito curta, né, se ele durar um ano, talvez esses níveis de investimento não vão ser sustentáveis. As empresas não vão ser capazes de todo ano investir um volume monumental de recursos em IA. Então acho que tem coisas interessantes para monitorar, tá? Eu não sou especialista em ações, não vou mentir para vocês. Quem monitora isso de perto, aqui no banco inclusive, tem me dito que esses indicadores ainda são sólidos e, portanto, não tem uma grande ruptura à frente. Bom, e aí para fechar o Brasil. O Brasil tem alguns canais de resposta importantes. Você falou de medidas de open market, se eu entendi a sua provocação o Banco Central brasileiro ele sempre pode prover liquidez no mercado no momento de crise, no momento de fuga. Ele pode vender reservas, ele pode emprestar linhas, como a gente fala, ele pode liberar compulsório se tiver uma contração muito grande de crédito, né? Mas a gente retorna àquele ponto da pergunta anterior, que é a inflação no Brasil está dentro da meta, mas ela não está no centro da meta. Então, se vier um choque neste momento e o câmbio depreciar, é difícil que o Banco Central possa responder cortando juros. Tipicamente, numa crise dessa, o ideal seria o Banco Central brasileiro cortar a Selic de 15 para 8, né? Então, um corte grande da Selic. Ele dificilmente poderia ter essa resposta. Então, prover liquidez para o mercado, eu acho muito plausível. Então, não vejo o Banco Central brasileiro, e nem é o mandato deles, comprando ações. O que você pensou em open market é isso, não. Às vezes o BNDES faz esse papel, entra lá comprando, também não deveria ser o papel deles, mas às vezes eles fazem, tá? Mas eu digo, a grande resposta seria cortar juros. Essa resposta vai ser limitada se o câmbio depreciar, né? Então ele sim vai prover liquidez para evitar um crash, né, digamos, de dinheiro, como a gente fala no mercado, mas o custo desse dinheiro vai continuar caro. Vou fazer mais uma dúvida aí que lógico, no gancho de IA, a gente vê um monte de gente falando que vai perder emprego por conta da IA e tudo mais, porém a gente vê também uma diminuição da população mundial, né? Então tem esse contraponto aí que talvez a gente use a IA para trabalhar para a gente e não substitua necessariamente os empregos. Eu gostaria de saber qual que é a sua visão sobre isso e qual que é o possível impacto no Brasil. Isso você acha que vai ter por conta do Brasil ser um país emergente e tudo mais? Será que vai ter esse impacto realmente? Enfim, gostaria de saber a sua visão sobre. Caia, é outra pergunta super difícil também. Eu fui convidado para escrever o prefácio de um livro sobre o impacto do IA no emprego. Quando tiver o livro para ser lançado, eu aviso vocês, ainda não tenho título, mas fui convidado com o maior prazer, a maior honra de poder participar. E eu confesso para vocês que eu não sei o que eu vou escrever, não tenho a menor ideia. Então, assim, porque, óbvio, eu vou ler os capítulos dos autores para tentar também me inspirar, mas eu tenho muitos sentimentos mistos aqui, tá? Então vamos lá. De um lado, se você pegar historicamente as grandes revoluções tecnológicas do mundo, elas não só melhoraram muito a qualidade média de vida, e eu estou pensando em aspectos econômicos, mas que transcendem isso. Você pensar
expectativa de vida ao nascer, qualidade de saneamento básico, qualidade de saúde, educação, né? Mas enfim, pensando mais no econômico, todas as últimas revoluções tecnológicas, industriais, elas aumentaram muito o PIB per capita, né, dos países, né? Elas melhoraram muito a qualidade de vida. Tem vários estudos que mostram, inclusive, que as pessoas mais pobres de hoje em dia têm uma renda infinitamente maior do que as pessoas pobres do século XV, do século XIV. Né? Então, acho que tem um ganho consistente ao longo dos séculos das revoluções tecnológicas. Né? Isso não quer dizer que não venha junto a fricções no mercado de trabalho. Né? Então, todas essas revoluções trouxeram fricções importantes no mercado de trabalho, em que tarefas que antigamente eram executadas deixam de ser executadas e tem novas tarefas. Então, eu olho para esses dois componentes e eu tenho uma visão mais positiva do que negativa sobre o impacto da IA no mercado de trabalho global. Você trouxe um ponto super relevante. Não só a gente está diminuindo a taxa de expansão da população, como a gente está envelhecendo, né? Sim. Então, pode ser muito útil para esse outro componente. As demais revoluções industriais ou tecnológicas pegaram o mundo acelerando, né, rapidamente a população. Bom, o que é o contraponto a isso? Onde vem o sentimento misto? Né? E aí, também conversando com muitos amigos que são especialistas em IA, eles dizem, bom, só que a diferença dessas revoluções tecnológicas industriais para o IA é que o IA tem capacidade de aprender, de se reinventar. Né? E é o que eu concordo, e é verdade. Então, a chance de essa fricção do mercado de trabalho, né, que você destruía um emprego e criava um novo, que durava muito tempo, talvez dure muito menos tempo com essa capacidade do IA se reinventar. E aí é possível que haja uma fricção maior no mercado de trabalho. Tá? Acho, inclusive, já falei antes, né, que as profissões mais afetadas desta vez são as profissões, vou chamar de intelectuais, que lidam com dados, com pensamento, com uma série de atributos que o IA vai entregar, programação, uma série de coisas. Então, eu tenho um pouco desses sentimentos mistos, tá? Mas para fechar aqui a resposta, eu tenho dito, quase filosofando aqui com vocês, olha, a IA, né, essas tecnologias, elas estão sendo criadas para facilitar a nossa vida. Se no limite elas produzirem uma concentração monumental de renda no mundo, então 7 empresas, né, para brincar, que 7 empresas no mundo vão dominar toda a tecnologia e vão ter, sei lá, 1 milhão de empregos apenas. Né? Se elas produzirem uma enorme concentração e produzirem milhares, digamos, de desempregados no mundo, me parece evidente que a sociedade vai se reorganizar para impedir que isso aconteça. Sim. Porque é muito mais só, né, Caio, do que ter uma renda. Né? Muita gente discute, será que a gente vai caminhar para o mundo de renda mínima universal, todo mundo vai ficar em casa, o IA vai fazer as várias tarefas? Aliás, outro parênteses, esses dias eu vi, acho que foi no Financial Times, ou CNN, não me lembro, uma fábrica chinesa de robôs, né, os robôs que trabalham 24/7, tem um para BYD, GWM, enfim, lá da China, e que eles se autocarregam, inclusive. É inacreditável. Né? Então, nesse mundo meio distópico em que o ser humano fica em casa fazendo o que quer, né, e as máquinas produzem, pode até ser que você tenha alguma renda, mas o trabalho ele cumpre um propósito na vida das pessoas. Né? Então, por isso que eu digo, em última análise, quem comanda esse processo somos nós, né? São os seres humanos. E a sociedade, eu acho que se reorganizaria, não sei dizer como, mas se reorganizaria de uma forma a ter algum propósito que não fique perdido com as pessoas sem ter o trabalho, sem ter o que fazer, sem ter renda. Né? Então, eu acho que não é um caso perdido não do IA no mundo do trabalho. E por fim, você falou de Brasil. E aqui, já que eu estou olhando para o ângulo mais positivo, tá? O Brasil tem inúmeras deficiências que talvez esses gaps possam ser fechados mais rapidamente com o IA. Para dar 2 exemplos, saúde e educação. Né? Nós temos uma deficiência monumental em educação, vocês estão numa faculdade de excelência no Brasil, como poucas a gente tem, né? Mas para pensar toda uma juventude que não tem acesso a boas universidades, que com o IA pode ter um professor, né, online, se tiver acesso a um celular aqui, os melhores professores de matemática do mundo estão à disposição, traduzido para português. Sim.
capturando as deficiências cognitivas de um aluno e podendo ajudá-lo a fechar esse gap de treino, né? Então, é um tema. E saúde é a mesma coisa. A capacidade de você ter escala para diagnósticos, né, num país carente como o Brasil é monumental. Então, eu acho que pode fechar muitos gaps, sabe? Acelerar um pouco dessa nossa convergência para, pelo menos nesses dois temas, né, para um país de renda média um pouco maior, né? Já o setor privado brasileiro, do que eu tenho acompanhado, parte daquele meu mandato original que eu falava, né, no começo da nossa conversa, que é conversar com as empresas, o setor privado brasileiro está investindo pesadamente. Então aqui eu acho que a gente não vai ficar para trás do mundo, não. É mais o setor público que eu imagino que a gente possa fechar o gap, mas aí precisa ter boas políticas públicas para que esses gaps possam ser fechados de fato, né? Boa, sim. Fernando, a gente comentou muito no começo sobre o governo e a economia, né? Como essas duas peças elas estão de alguma forma relacionadas, né? E aí eu queria entender de você. Recentemente a gente viu o governo do Trump falando que o Jerome Powell precisava cortar os juros, tentando de alguma forma influenciar, né? Acho que a gente conversou bastante sobre isso na Liga, tentando de alguma forma influenciar ou tentar tomar a autonomia do Banco Central do Fed. Sim. Né? Eu queria entender de você. Você acha que no Brasil a gente tem algum tipo de relação da forma que o governo possa tentar de alguma forma influenciar o Banco Central a cortar juros ou a fazer o que é do interesse do governo? E o quão importante essas duas instituições elas agirem de forma autônoma, né? sem muita correlação, até porque o Banco Central ele tem que agir de forma autônoma para conseguir entregar o melhor para o Brasil, né? E o quão importante é isso e como você acha que o nosso governo ele possa acabar vindo a influenciar como aconteceu lá fora, né, nos Estados Unidos? Não, perfeito. E aí, João, acho que é o seguinte, deixa eu separar em dois ângulos também. O primeiro eu acho que especialmente economias maduras, né, se é para ser autônomo, independente mesmo, como é o caso do Fed, eu acho que a crítica faz parte do processo democrático, do processo político, me parece absolutamente natural. Quanto mais independente for o Banco Central, tão menos ele devia ser influenciado por essa crítica. Bom, o presidente dos Estados Unidos, com todo respeito, pode falar o que ele quiser, né? O Powell vai tomar a decisão que o comitê julgar mais apropriado. É diferente de ameaçar demitir, de ameaçar intervir, é outra discussão, certo? Cara, ele quer dar palpite sobre a taxa de juros, ele pode dar. Eu acho que não contribui, tá? Quando ele dá um palpite muito assertivo, muito firme, tem que cortar o juro, não sei o quê, eu acho que não contribui para o processo, digamos, da política monetária, porque vai sempre gerar algum ruído do tipo, suponha que o Powell realmente acha que precisa cortar o juro. Ele cortou porque ele acreditava, o comitê acreditava, ou foi por pressão política? Então, eu não acho que isso contribua, mas eu consigo entender que num processo democrático, dado que são poderes independentes, um possa criticar o outro. Então, não acho que também precisa fazer um baita cavalo de batalha. Mas insisto, acho que o que o Trump fez foi muito além de apenas dar um palpite sobre taxa de juros. Ele ameaçou demitir, tem aquele episódio da reforma do Fed, ele constrange o Powell. Então, vai uma fronteira um pouco além disso. No caso do Brasil, nós vivemos dois grandes momentos desde do regime de metas de inflação lá em 99. Né? Até 2019, ali também, se me fala a memória, quando é aprovada a autonomia, e de 2019 para cá. Depois a gente verifica essas datas aí. Tá? Mas, enfim, naquele primeiro período, né, da implementação do regime até a autonomia, na prática, o Banco Central Brasileiro sempre, ou quase sempre, agiu de forma autônoma. Teve um episódio lá em 2014 ali, enfim, que o Banco Central cortou o juro muito mais do que deveria, possivelmente, né, atendendo a pressões políticas, mas na maior parte do tempo o Banco Central Brasileiro se comportou de maneira autônoma. Tanto que o juro real é alto no Brasil e a inflação ficou ali perto do teto da meta na maior parte do tempo. Tá? Agora, depois da autonomia, ainda mais. Tá? É super importante essa autonomia, isso confere ao Banco Central, né, a chance de fazer a política monetária que ele tem que fazer. Não vejo este mandato, este presidente, essa diretoria atendendo a pressões políticas, não vejo por que eles fazerem isso, até porque, no caso brasileiro, né, eles também respondem para o Congresso, não respondem para o presidente da República. E as eventuais críticas que possam aparecer, vou dizer a mesma coisa que eu falei para os Estados Unidos. Quanto mais autônomo,
menos elas deviam incomodar. Agora, o Brasil tem uma autonomia recente do Banco Central. Sim. Então aqui atrapalham ainda mais as críticas. Se lá nos Estados Unidos eu já me incomodo, aqui atrapalha um pouco mais. Né? Dito tudo isso, eu não tenho visto, eu não vejo, né, um efeito das críticas, né, na política monetária. Tanto que o juro está super restritivo e não tem nenhum indício de que o Banco Central brasileiro esteja cedendo a qualquer pressão política. Então, acho que está funcionando muito bem essa autonomia no caso do Brasil. Acho que faz total sentido, concordo com você. Ainda nesse gancho, a gente viu por muita parte do ano, como eu posso dizer, um cabo de guerra entre o Banco Central e o governo. Sim. Onde o Banco Central realmente adotava essa política um pouco mais restritiva, né, de aumento dos juros, tentando conter essa inflação que se manteve alta e acima da meta por boa parte do ano, enquanto a gente via um incentivo, subsídios e investimentos por parte do governo também, meio que sendo políticas ou medidas que se contradizem um pouco. Né? O quão importante essas duas instituições, por mais que autônomas, estarem alinhadas para manter o país e manter inflações acima da meta, na meta, né? Com o crescimento estável do PIB, sem muita inflação. O quão importante é isso e o que você acha que a gente deve fazer para de fato entrar nesse caminho? Então, uma das maiores mazelas do Brasil é o juro real. É um juro real muito alto. Sim. 10% não é razoável para o médio prazo do Brasil. O país não vai ser solvente, né? A sustentabilidade da dívida pública estará em risco com 10% de juro real, seja na taxa de pólice, como eu falei, seja o juro das NTNBs 7,5%. Né? Então a gente precisa trazer o juro real para baixo. E isso exige essa coordenação de política econômica, como você estava descrevendo, né, João? Que deixa eu até começar de outra forma. Se o Banco Central quiser amanhã entregar a inflação no centro da meta, ele consegue. Né? Bota a Selic em 20, 22 se precisar. Né? Vai produzir uma enorme recessão, né? Vai ter um custo gigantesco para o país, o desemprego vai subir bastante, né? Só que a inflação vai para 3. Então o Banco Central consegue, no limite, se ele quiser sozinho. Eu sempre digo isso, né? Que assim, dá para chegar no centro da meta até no horizonte rápido, se ele quiser fazer uma política monetária muito dura. Pode ter consequências, como eu falei, muito graves, que eu pessoalmente discordo, não estou recomendando que ele faça isso. Estou dizendo assim, dá para fazer. Agora, justamente para evitar esse custo, é que você precisa da coordenação da política fiscal, com a política fiscal. Né? E aí, eu queria separar em duas coisas aqui no caso da política fiscal. Se você pegar a despesa PIB propriamente dita, tá? Ela ainda está abaixo do nível pré-pandemia. Né? Tá. Então, a despesa federal, do governo federal em relação ao PIB está abaixo do nível pré-pandemia. Então, o impulso fiscal, aquilo que os economistas chamam de impulso fiscal, propriamente dito, ele não foi nos últimos 2 anos, 24 e 25, tá? Ele não foi tão grande. Tem um pedaço de pagamento de precatórios, que era uma dívida que o país tinha que teve que ser liquidado, foi liquidado, isso obviamente aumentou um pouco o estímulo fiscal, mas fora do pagamento de precatórios, o estímulo fiscal não foi tão grande assim. Tem o parafiscal, o crédito, né, as medidas dos fundos constitucionais que acabam pagando despesas que deveriam estar dentro do orçamento e não estão, então tem outras despesas. Mas por que eu estou chamando a atenção disso? Porque me parece que hoje o grande problema está menos no tamanho do estímulo do impulso fiscal, para usar a expressão correta. É absolutamente necessário também isso. Eu tenho dúvidas, tá? Eu acho que nem precisava tanto assim, mas o meu ponto está menos no caso do impulso fiscal e mais na incerteza sobre a trajetória da dívida pública. Né? Em outras palavras, se a gente conseguisse, né, ter um superávit primário maior, que obviamente ia reduzir ainda mais o impulso fiscal, né? Dissesse para os investidores, para a sociedade, para o planeta, olha, o Brasil daqui para frente tem uma trajetória de recuperação sólida do resultado primário, acho que os prêmios de risco iam cair muito. O câmbio talvez apreciasse mais e nós veríamos uma queda do juro longo, queda dos prêmios de risco, e aí a Selic poderia ser trazida para baixo. Então precisa dessa coordenação. O que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte, menos por um crescimento super desordenado da despesa nesse momento e muito mais para a gente olhar, né, aí sim, uma despesa que é inconsistente com o resultado primário requerido para ter a dívida pública estabilizando. Né? Então,
quando eu olho em retrospecto, né, a minha sensação é que a gente precisa aumentar o primário. Alguns governos vão querer fazer mais para o lado da receita, outros mais para o lado da despesa. Acho que vai fazer dos dois lados. Né? As duas atitudes vão ter que ser tomadas. Vai ter que ter corte de despesa e acho que inevitavelmente vai ter algum ajuste naquilo que a gente chama de gastos tributários, né, que são subsídios. E aí, se a gente coloca isso no lugar, tem muito espaço para essa coordenação ser efetiva. Então, por mais que a gente esteja vivendo um momento muito difícil da dinâmica da dívida pública, né, a minha impressão é que quando, né, a gente fizer esse ajuste do lado da despesa e da receita, possivelmente em 2027, colocar o primário no patamar mais perto de 1,5% do PIB, pode desmontar muito rápido essa incerteza. E aí acho que a política tem espaço para essa coordenação acontecer, e aí a inflação mais facilmente fica perto do centro da meta, e o Banco Central poder ter um juro menor. Então, precisa essa coordenação, sem sombra de dúvida. Eu queria fazer uma última pergunta sobre isso. A gente vê, como você falou já, o mundo, pelos Estados Unidos, está cortando juros, está entre 3,75% e 4%, com possíveis cortes futuros, né? E o Brasil, como você falou, e a gente concorda bastante, vai cair. Acho que os juros, a inflação já está caindo e é meio que insustentável um juros de 15% ao ano por um período longo de tempo. Como você acha que esse movimento de queda de juros afeta o Brasil? Porque o Brasil ele sempre ganha, ele costuma ganhar dinheiro atraindo investidores por conta desse título, desses investimentos em TB, por exemplo, de alto retorno, né, 14%. Com o Brasil caindo esses juros, Estados Unidos também caindo, você acha que a gente tende o dinheiro sair do Brasil e ir para a Bolsa Americana, por exemplo? Ou por outro lado a gente também vê a Ibovespa atingindo máximas históricas recentemente, né, e acima de 150 mil pontos, que é bem positivo para a gente, mas como você acha que é a mentalidade do investidor estrangeiro e do próprio brasileiro? Porque a gente, como eu falei, entre o Ibovespa subindo e o S&P subindo, o que será que pesa mais para o investidor? Onde é que eu fico, né? Bom, vocês estão basicamente descrevendo o carry trade, né? Aquilo que a gente chama de carry trade. E eu diria, João, que para os níveis de Selic que a gente estima para o ano que vem, da ordem de 12%, tá? Acho que o carry trade ainda é muito grande, né? Se a gente está falando de um retorno para o investidor global no Brasil, bastante importante, que mesmo que o real deprecie, né, se ele não deprecia mais que a diferença do juro brasileiro para o juro americano, ele ainda tem uma chance de fazer bons retornos aqui no Brasil. Então, acho que para esses níveis de 12%, não me preocupa o efeito do corte de juros na moeda, né, do real depreciar. Tá? Eu acabei de voltar da nossa conferência anual lá em Nova York, e eu ouvi isso de muitos investidores de renda fixa, que eles têm bastante vontade de aplicar juro no Brasil, ou seja, de apostar na queda de juro, né? Mas eles precisam ver os sinais do Banco Central sendo mais consistentes. Então, acho até que o primeiro movimento de corte de juros, como eu falei há umas perguntas atrás, pode até trazer algum fechamento adicional da curva toda, seja da curva de juro real, seja da curva de juro nominal. Vai fechar muito? Não, porque um pedaço já está precificado e um pedaço, como eu falei, estrutural, depende das contas públicas. Tá? Agora, para cortar muito abaixo desse 12, 11 aí que está na nossa cabeça, né? Aí depende, a gente volta nessa medida história do apoio das contas públicas. Para poder ter segurança de que você corta o juro e isso não reverbera num câmbio mais depreciado, eu preciso ter uma sólida ancoragem fiscal. E isso, como eu tenho insistido, não tem mais para 27. Então, acho que a resposta de médio prazo vai depender muito. Deixa eu refrasear, né, a pergunta de vocês. Até onde a Selic pode cair, né, sem colocar em risco o real por uma fuga de capitais muito grande. Vai depender da política fiscal. Se for uma política fiscal sólida a partir de 27, a gente estima aqui no banco que a Selic possa chegar a 8%, 9%, uma taxa terminal, que é um juro real de 4%, 5%, né? Ainda em 27, é possível, né? Agora, precisa ter essa resposta sólida da política fiscal. Então, não estou muito preocupado com uma fuga de capitais não para esses níveis em 26. Acho que não é um tema que vai mexer tanto assim. A rivalidade do S&P com a Bolsa Brasileira transcende um pouco o debate do juro, né? É meio que isso, onde está a inovação do planeta, onde está a inovação do IAC, está no S&P, não é no Ibovespa, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que o juro ser 10 ou 18 não vai mudar muito a inclinação dos investidores. Para a renda fixa, aí acho que aí a coisa importa mais. Não. Beleza.
Eu vou puxar mais para um lado que você puxou no papo da IA para a educação. Eu gostaria de saber sua visão sobre a educação financeira no Brasil. Logicamente, deve ter melhorado, né? Inclusive, eu tive um papo aí com um motorista de Uber e falou da educação financeira com o filho dele e tudo mais. Eu achei bem legal, porque é uma cultura diferente do que a gente via antes. A gente guarda dinheiro, coloca embaixo do colchão, né? Poupança. Exato. Todo esse papo. Como que você vê o brasileiro investindo? Você acha que em pouco tempo ele já vai ter um pouco mais de maturidade para a bolsa? Ou você acha que ainda o período de investimento em renda fixa ainda é longo? Como que é a sua visão quanto a isso? É muito interessante, cara, porque quando eu saí da faculdade, 25 anos atrás, pouco mais de 25 anos atrás, estava saindo, eu tinha, vai parecer engenheiro de obra feita, mas eu achava que tinha um espaço enorme no Brasil para uma transformação via educação financeira, né? Transformação da indústria de investimentos, porque é isso, os brasileiros não tinham o hábito de investir em produtos que não fossem absolutamente tradicionais, né? E, bem ou mal, essa revolução aconteceu nesses 20 e poucos anos, né? Aconteceu por vários agentes, é verdade, tem vários atores importantes nesse mercado. E hoje o brasileiro, digamos, de renda média alta, vou chamar dessa forma, né? Ele não só tem acesso a instrumentos que sequer ele cogitava há 10 anos atrás, né? Como ele tem mais informação, né? Tem um pouco aqui também do papel das redes sociais, né? Dos influenciadores aí de finanças, que acabam, alguns cumprem um papel interessante, positivo, né? De ajudar as pessoas a entenderem quais são os investimentos, o que precisa ser feito ou não, outros nem tanto, né? Mas no fim do dia eu acho que tem muito mais informação, tem muito mais acesso à informação hoje, muito mais acesso a produtos. Então me parece que a escolha de investir em renda fixa ou ações está muito mais ligada à expectativa de retorno do que à falta de informação para esse público hoje em dia, que com a Selic a 15, por que mesmo eu vou tomar tanto risco assim na bolsa, né? Então acho que é muito mais esse o driver, tá? Então eu diria assim, para essa camada mais bem instruída da sociedade, renda média alta. Agora, tem um outro tema que não é exatamente pergunta de vocês, mas que é educação financeira para as pessoas mais vulneráveis, né, os mais pobres, que acho que aqui a gente ainda peca muito, né? O país ainda é muito pobre em educação financeira básica, desde calcular juros, de quanto custa um financiamento, né, bancário ao longo do tempo, quais são os impactos no orçamento da família de alternativas distintas de financiamento, onde guardar o dinheiro. E aqui acho que teria um espaço ainda gigantesco para um trabalho, de verdade, da sociedade, de ajudar essas pessoas e formá-las melhor em educação financeira, mas até para prevenir riscos, né? E por que não também investir, mas eu digo, não é tipicamente uma parcela da população que tem muito dinheiro para investir, né? Mas para prevenir riscos muito mais do que só investir. Então eu acho que aqui tem um horizonte a ser explorado, né? Mas no universo dos investidores, vou chamar assim, né? Acho que aqui a coisa está bem melhor do que era há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Com certeza, mas acho que até tem espaço para melhorar, né? A gente vê hoje as bets, cara, tem mais gente postando em bet do que investindo. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É isso, é um tema, né? Que, pera lá, como é que as pessoas comparam um investimento no mercado financeiro com uma aposta, né? Com um cassino, né? Não, você não pode ganhar dinheiro no cassino, mas não é comparável ao investimento financeiro. Então, são coisas muito distintas, você tem toda a razão. Acho que é premissa de dinheiro rápido, né? É isso, exato. E pegando esse gancho aí já de aposta e educação financeira no brasileiro, eu queria saber também um pouco da sua visão quanto a essa dinâmica, quanto a perfil de risco, no caso. Porque talvez a pessoa que pegue parte da renda dela e aposte em um cassino que não sabe o algoritmo, não sabe nada, tem um perfil de risco talvez um pouco maior, ou por conta do desespero também, logicamente inclui vício, inclui diversos outros fatores. Eu queria saber qual é a sua opinião de um possível link entre o perfil de risco do cara que aposta e o perfil de risco de um profissional do mercado financeiro que, com base, com estudo, com todo esse material que a gente tem disponível aí, possa ser transformado. Então, o cara que aposta, evoluir, ser, através da educação financeira, para um profissional de mercado, para uma pessoa que opera, enfim.
Acho que é um paralelo que eu nunca tinha pensado, mas acho que tem uma curiosidade aí, né? Assim, primeiro, nada justifica a aposta ao jogo, né, como expectativa racional de ampliação de patrimônio, né? É entretenimento. Se você quer se entreter, você reserva um espaço do seu orçamento para se entreter, eu não tenho nenhuma capacidade de julgar ou de influenciar o que uma pessoa faz com o dinheiro na vida dela, tá certo? Se ela quer ter entretenimento dessa forma, de novo, desde que seja uma parcela limitada do seu orçamento, é uma coisa. Agora, como expectativa, vocês falaram, né, de ampliação de orçamento, você está falando de situação de desespero, de necessidade, certamente é o jeito mais fácil de você ficar ainda mais pobre, você perder dinheiro, né? Então, não vai resolver. E aí eu falei dessa curiosidade, desse paralelo que você fez, ainda que a gente chame, né, muitas vezes no mercado financeiro, alguém que vai comprar uma ação, de fazer uma aposta numa ação, né, um investimento bem informado deveria levar em conta, né, o perfil de risco do investidor, né, que é muito diferente do perfil do jogador, vamos chamar assim. Deveria levar em conta a volatilidade daquele papel, daquela ação, né? E o jogador, quando está jogando, muitas vezes não sabe nem as probabilidades do time vencer, ou sei lá, daquele evento acontecer, né? Deveria levar em conta limites muito claros de risco, né? Então, o investidor, quando ele vai decidir para comprar uma ação, muitas vezes ele vai ter um limite máximo de comprometimento do orçamento dele, vai ter aquilo que a gente chama de um orçamento de risco, que é um stop loss, ou quanto eu estou disposto a perder nessa situação. Então, eu acho que são universos muito distintos mesmo, sabe? Como eu falei, eu vejo o apostador, o jogador no mundo do entretenimento, e o investidor profissional, né, tendo que tomar risco sob incerteza. Então, nos dois casos você tem certeza, é verdade, mas aqui eu consigo precificar coisas. Aqui você pode dizer qual que é a probabilidade, da cara ou coroa, sempre pode, né? Mas num ambiente de, digamos, de muito mais sorte do que num ambiente controlado de expectativa de retorno, que pode até ser uma expectativa baixa, pode ser uma expectativa, né, muito, muito, muito forte. Mas aqui eu consigo construir um portfólio, eu consigo construir uma teoria de alocação. Aqui o componente de sorte é muito maior. Então, acho que no mercado financeiro a gente não lida com sorte. Deixa eu refrasear, até episódios de sorte acontecem todos os dias, né? Mas a gente não trabalha, a gente não investe contando com a sorte. Você investe contando com limites de risco, com orçamento, né, de perdas, com expectativa de valuation, com a informação macroeconômica, com análise da companhia, né, e não com a sorte. A sorte pode até ser um componente, mas não é ela que é o driver do investimento. Bom, acho que a gente está para encerramento aqui já, não está muito tempo no seu tempo também. Imagina, João. Mas quem entender agora, para o final, a gente falou muito sobre a IA. Acho que a minha opinião aqui cara, a IA ela tá para somar, ela não vai conseguir ter o pensamento crítico e exatamente como o humano tem. Talvez daqui a vários anos, mas acho que para nossa geração que está chegando agora ainda não. Acho que a gente ainda pode usar da IA para tomar muito proveito. E você está no mercado há tempo, quando você é chefe do Banco do Brasil. Então, quem entender de você, qual que é o seu conselho para a nossa geração que está chegando, para chegar onde você chegou? Bom, eu tenho dito que tem mudado tão rápido esse mundo de tecnologia que eu não sei se a trajetória padrão que eu segui é replicável, né, nos próximos anos. Dito isso, vou fazer alguns comentários aqui. Primeiro, sobre IA, né? Outro dia eu estava discutindo com o time aqui justamente isso. A gente pegou um desses algoritmos, enfim, a gente pegou o Claude, né, da Anthropic, e pedimos para ele fazer um exercício. Ficou super interessante. Um exercício que levaria 2-3 semanas da equipe trabalhando, PhDs, programadores, ele fez em meia hora, né? Mas ainda assim, tinha eu lá e meu time para julgar o resultado do IA, para saber se era razoável, se não era razoável, né? Então, esse gap entre quem está se formando agora, né, que eu posso, ao invés de pedir para um economista júnior, pedir para o IA fazer esse estudo, né, mas esse gap entre quem está chegando agora e alguém capaz de julgar, de novo, a gente como sociedade vai ter que resolver. De nada adianta eu não ter nenhum economista júnior no meu time, né, como você estava descrevendo, e daqui 10 anos eu não estou mais na organização, né, sei lá, me aposentei, qualquer coisa do tipo, e quem vai julgar isso? Eu pedi para o IA julgar? Né? Então, pode ser que ele tenha se sofisticado esse ponto, mas é improvável. Outra coisa, tem alguns skills, até falei isso para vocês lá no dia da conversa, né?
os soft skills, a empatia, a leitura do cenário, aí eu estou falando mais do ponto de vista da cultura organizacional, eu tenho muita dificuldade de imaginar que o IA vai ser capaz de fazer isso. Então, talvez vocês, a geração de vocês, seja forçada, né, a geração, a desenvolver mais rapidamente esses soft skills. Porque os hard skills, que na minha época eram hiper valiosos, ainda são, né? A gente até teve esse debate lá no painel. Esses hard skills estão mais ameaçados. Então, de novo, fazer uma integral lá, putz, você precisava de um economista para fazer. Hoje em dia, você bota lá no IA, ela vai fazer rapidinho, né? Então, eu acho que talvez vocês sejam forçados a desenvolver mais rapidamente esses skills que vão, como eu falei, da empatia, da leitura, da cultura organizacional, do diálogo, da capacidade de comunicação. Então, acho que são skills muito importantes, que foram muito importantes na minha trajetória, tá? Mas aí, o que eu acho que sobrevive disso tudo, né? O que eu acho que sobrevive disso tudo é meio jargão, mas é o esforço dedicado, tá? Eu, nesse evento lá de Nova York, né, do nosso evento anual com os investidores, a gente levou o Michael Phelps para falar lá. Né? E foi sensacional. Eu estava sentado aqui, o Michael Phelps estava ali, onde está, enfim, o Caio ali. E cara, foi sensacional, porque basicamente ele falou do valor da disciplina, do treino da disciplina. Né? Sabe aquela coisa que ele dizia lá na palestra, de acordar de manhã com zero vontade de ir para a piscina, zero vontade de treinar, e eu vou mesmo assim, né? Então, eu falei, é meio jargão, mas o valor da disciplina, do treino, da dedicação, não tem muito jeito de sentar lá e pegar o livro, estudar, ou que seja com as novas ferramentas, de usar o IA para acelerar seu estudo, de ver um vídeo no YouTube, não importa, né? Mas que, uma vez que você definiu mais ou menos qual que é a sua carreira, você fazer um esforço dedicado naquilo, para valer, de várias horas, repetitivo, chato pra caramba, isso tem muito valor. Quer desenvolver o que eu chamo desse hard skill da resiliência, né, que é hard com soft aqui, e desenvolver suas habilidades técnicas mesmo, tá? O que eu acrescentaria a isso, para fechar, estejam atentos às transformações do mercado de trabalho. Porque muitas vezes você pode dizer, bom, então eu quero ser um economista-chefe de um banco, tá bom. Só que com as novas tecnologias, essa profissão está mudando, né? Precisa dessa nova habilidade, ou o que aquele cara, que eu fazia quando eu era garoto, que era coletar preços, por exemplo, né? Nos jornais, literalmente. Eu abria o jornal todo dia de manhã, via lá o preço do boi, enfim, das frutas, não sei o que, para fazer uma boa projeção de inflação. O IA faz hoje em dia. Então, eu acho que o desafio de vocês, como não está bem formatado qual que é esse futuro, né? Eu sabia que eu tinha que ir lá no jornal abrir e pegar aquela informação. Como não está bem formatado no caso de vocês, sejam muito abertos para ouvir, para estudar também um pouco sobre essas novas tendências. Acho que com isso, uma dedicação sólida e estar atento a essas mudanças, para não ficar desatualizado profissionalmente, digamos assim, do ponto de vista, você escolher uma carreira que está fadada a sumir, né, pelo IA, eu acho que dá para ter muito sucesso ainda, certamente. E perdão, já que eu falei bastante de soft skills, e aí é um soft skill que vocês vão desenvolvendo ao longo da vida, que é ter uma boa gestão do time, saber fazer uma boa liderança, com feedback. Acho que isso é um componente fundamental para qualquer profissional. Talvez não no início de carreira, mas quanto antes vocês conseguirem desenvolver essas habilidades, que eu chamo de soft skills de liderança, isso é muito importante para uma trajetória executiva. Acho que para finalizar, então, muito obrigado, Fernando, por estar com esse tempo aqui pra gente. Essa hora pra gente foi muito valioso. Se você quiser, então, enfim, falar suas redes sociais aí, que eu sei que, você no LinkedIn é bem influente, por exemplo, se quiser divulgar. Não, imagina, é um prazer. Obrigado vocês por terem vindo até aqui. Vocês estão aqui na cidade do banco, na sede do banco aqui na Cidade de Deus. E, por favor, me sigam lá no LinkedIn, Fernando Honorato Barbosa, né, Honorato com H, e eu estou lá à disposição de vocês ali para a gente interagir. Eu respondo mensagens, podem me mandar mensagem que eu respondo por ali, sou eu mesmo, não é o IA respondendo, não. E um prazer. Lá eu divulgo eventos, divulgo nosso cenário econômico, alguns textos de vez em quando, e estou à disposição para a gente continuar esse papo. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Valeu, obrigado a vocês, viu? Valeu, boa. Obrigado. Obrigadão. Valeu, obrigado.